Ok, então bom dia novamente. Então, nosso assunto da aula de hoje é a continuação da aula passada, que é a parte de calorimetria, e vamos hoje falar de princípio da troca de calor, tá? E também iremos falar na sequência de transferência de calor. Vamos falar então de duas coisas hoje: princípio geral da troca de calor e de transferência de calor. O que é que diz o princípio geral da troca de calor? Bom, o princípio geral da troca de calor diz que duas substâncias, dois corpos, com diferentes temperaturas, quando eles estão próximos um do outro, eles vão trocar calor até que os dois corpos atinjam a mesma temperatura. Isso é bem fácil de você entender. Imagina que você tem uma vasilha com água a 20 graus Celsius e você tem uma vasilha com água a 60 graus Celsius. Quando você mistura uma na outra, você vai ter uma vasilha com aquela quantidade de água e a temperatura vai ser uma temperatura de equilíbrio entre as duas. Como assim, professor, temperatura de equilíbrio? Vai ser uma temperatura que vai ficar entre 20 e 60. Nem fica maior do que 60, nem fica menor do que 20. Ela fica uma temperatura entre 20 e 60. Sim, professor, mas é no meio? É mais próximo de 20? É mais próximo de 60? Quando você tem quantidades iguais de água e quando você tem a mesma substância, a temperatura fica exatamente no meio. Então, por exemplo, se eu misturar 2 litros de água a 20 graus Celsius e 2 litros de água a 40 graus Celsius, como as duas é a mesma quantidade de 2 litros e as duas substâncias são água, uma está a 20 e uma está a 40, a temperatura vai ficar, que é a temperatura de equilíbrio, vai ficar exatamente no meio nesse caso, que vai ficar 30 graus Celsius. Somente se eu misturar a mesma substância e a mesma quantidade. Porque se agora eu botar 2 litros de água a 20 e 4 litros de água a 40 graus Celsius, ele não fica a 30 graus Celsius, ele não fica no meio, ele vai ficar mais perto de 40, porque eu tenho mais água a 40 graus Celsius do que a 20 graus Celsius. Então, sempre que eu misturar duas ou mais substâncias, eles vão tender a ter uma temperatura de equilíbrio, que fica ali entre a temperatura máxima de um deles e a temperatura mínima do outro. Só fica exatamente no meio se for a mesma substância e ainda com quantidades iguais. Então, se você mistura café com leite, se você bota muito café, sei lá, o café com temperatura bem alta, e o leite que você tirou da geladeira, se você botou muito café, você vê que a temperatura do café com leite ainda fica bastante elevada. Se você agora bota muito leite, você vê que a temperatura fica mais próxima do leite, fica mais frio. Se você bota quantidades iguais, não vai ficar com a temperatura exatamente no meio, porque o café e o leite são substâncias diferentes. Agora, se você misturasse leite a 20 graus Celsius e uma outra quantidade igual de leite a 30 graus Celsius, um está a 20, outro está a 30, os dois são leite e os dois têm a mesma quantidade, aí eu nem preciso fazer conta nenhuma. É só pegar o valor que está no meio. O valor que está no meio é 25 graus Celsius. Então, isso só funciona de pegar o valor que está no meio se você misturar substâncias iguais em quantidades iguais, tá certo? Mas, professor, e se não for substâncias iguais? Se não for quantidades iguais, como é que eu faço a conta? A conta é usando o princípio geral da troca de calor. Ela diz que a soma, esse símbolo aqui, ó, grego, é um símbolo grego para soma. Isso aqui significa soma. Então, o princípio geral da troca de calor diz que a soma de todos os calores recebidos é igual à soma de todos os calores que são cedidos. Por exemplo, eu tenho água a 40 e água a 20. Lembra que não existe ganhar frio. Só existe ganhar ou perder calor. Quando eu misturo água a 40 e água a 20, a água a 40 graus Celsius, ela perde calor. E a água a 20 graus Celsius, ela ganha calor. Se eu pegar todo o calor que uma água perdeu, ele vai ser igual a todo o calor que a outra água ganhou. Se uma água ganhou 2.000 calorias, a outra água perdeu 2.000 calorias. Se uma água ganhou 4.000 calorias, a outra perdeu 4.000 calorias.
Só que um é positivo e o outro é negativo. Porque quando ganha calor, o calor é positivo. Quando perde calor, o calor é negativo. Lembra que não existe ganhar frio, só existe ganhar ou perder calor. Então, quando eu ganho 4.000 calorias, um outro corpo perdeu, então, 4.000 calorias. Só que um vai ser 4.000 positivo e o outro vai ser 4.000 negativo. Por isso que quando você soma tudo, ó, que é essa última equaçãozinha aqui, que é a que a gente vai usar realmente, essa que eu estou circulando de vermelho, quando você soma tudo, dá zero. Porque vai ser 4.000 positivo somado com 4.000 negativo, vai dar zero. Então, sempre que você somar a quantidade de calor que um corpo ganhou com a quantidade de calor que o outro corpo perdeu, sempre a soma deles dois vai dar zero. Porque sempre vai ter um positivo e vai ter o outro negativo. E lembra, a temperatura de equilíbrio fica sempre no meio entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Vai ficar ali sempre um valor no meio. Quanto, professor? Não sei. De cabeça, não tem como a gente fazer. Só fazendo a conta. De cabeça, só dá para fazer quando é a mesma quantidade e a mesma substância. Então, você vai tomar banho. Você esquentou a água até a água ferver. Vocês sabem que a água ferve a 100 graus Celsius. Aí você pegou a água da torneira, que está lá a 20 graus Celsius. Se você misturar 4 litros de água a 20 graus Celsius com 4 litros de água a 100 graus Celsius, aí agora, é a mesma substância? Sim. É a mesma quantidade? Sim. Aí agora não precisa fazer conta, dá para fazer de cabeça, ó. Você nem precisa fazer a fórmula do princípio geral da troca de calor, que já eu vou mostrar como é que faz. Nesse caso, como é a mesma quantidade e mesma substância, você faz de cabeça. O valor que está no meio entre 100 e 20 é 60, né? Porque você faz 100 mais 20, 120, dividido por 2 é 60. Então, a temperatura de equilíbrio, nesse caso, vai ser de 60 graus Celsius. Mas é um caso específico. Na maioria das vezes, não vai dar para fazer de cabeça. Na maioria das vezes, vai ter que usar isso aí que eu circulei, ó. A soma de todos os que significa quantidade de calor. A soma de todas as quantidades de calor dá zero. Professor, o senhor pode fazer para mim uma conta para entender como é que isso funciona? Posso. Mas antes de fazer a conta, vocês entenderam a teoria? O que é que diz a teoria do princípio geral da troca de calor? Diz que quando você mistura dois ou mais corpos, eles vão atingir uma temperatura de equilíbrio, que vai ficar entre a temperatura máxima de um deles e a temperatura mínima de um deles. Nem vai ser maior do que a máxima, nem menor do que a mínima. Sempre ficar ali em um valor entre elas duas. Tudo bem? Posso passar para as questões? Ninguém me falou nada, acho que posso. Vamos lá. Isso aqui é só para reforçar o que eu acabei de falar. Tudo que eu acabei de falar já estava aqui nesse outro slide passado, mas aqui é só para reforçar, porque tem gente que vai estudar depois de novo pelos slides. Então, para reforçar, ó, o calor que o corpo A perde, o corpo B ganha a mesma quantidade. Então, se o A perdeu 400 calorias, é 400 calorias negativo, porque quem perde é negativo. Se o B ganhou, ele ganhou 400 calorias positivo. Por isso que quando você soma os dois, 400 negativo somado com 400 positivo, vai dar zero. Então, a fórmula que a gente usa é sempre essa, ó. Quando você soma todos os calores, vai dar igual a zero. Se tiver dois corpos, só tem dois calor. Se tiver 4 corpos, tem 4 quantidades de calor. Se tiver 5 corpos, tem 5 quantidades de calor. Mas sempre que você soma todos, vai dar igual a zero. Por que dá igual a zero, professor? Porque sempre vai ter uma quantidade de calor positivo e sempre vai ter uma quantidade de calor negativo. E sempre positivo e negativo é o mesmo número. Só que um é, por exemplo, 5.000 positivo e o outro é, por exemplo, 5.000 negativo. Tudo bem? Esse slide só foi para reforçar o que eu já acabei de falar no slide anterior. Bom, e a gente precisa saber também o que significa um calorímetro, porque as questões falam sobre um calorímetro. E o que é um calorímetro, professor? Um calorímetro é um recipiente que vai permitir que evite a troca de calor entre o que está dentro e o que está lá de fora. Então, um calorímetro, ele serve para evitar a troca de calor do que está dentro dele com o que está do lado de fora dele.
Pensa aí em alguma coisa do seu dia a dia que funcione quase como um calorímetro. Alguma coisa que você usa com certeza no seu dia a dia. Todos vocês com certeza têm uma coisa bem fácil que você usa em todo café da manhã ou em toda janta. Você usa um aparelho que funciona como um calorímetro. Exatamente, Eduarda. É a garrafa de café, que é o que a gente chama de quente e frio ou garrafa térmica, né? Porque ela não serve só para botar café. Ela serve para botar qualquer coisa, né? As pessoas acham que ela só serve para manter o que está quente, quente. Não. Se você pega uma garrafa térmica e coloca refrigerante dentro dela, bem frio, ela vai manter esse refrigerante bem frio por muito tempo. A garrafa térmica evita a troca de calor. Deixa eu ligar aqui o meu ventilador, porque falando em calor, aumentou muito a temperatura aqui. Peraí. Prontinho. Então, a garrafa térmica, ela funciona como um calorímetro. E o que é um calorímetro, professor? É um recipiente onde você vai colocar outras coisas dentro dele. E esse recipiente, ele não deixa trocar calor, o que está dentro com o lado de fora. Então, se você bota alguma coisa muito quente dentro dele, ele fica muito quente por muito tempo. Se você bota alguma coisa muito fria dentro dele, ele fica muito frio por muito tempo. Então, a garrafa térmica, que você bota café, também vai funcionar se você botar refrigerante sem nenhum problema. A garrafa térmica se aproxima do calorímetro que a gente usa no laboratório. Ela se aproxima, mas não é 100%, até porque não tem nada 100%. Sempre troca um pouquinho de calor. Se você pegar e botar café na garrafa térmica, mesmo que você não abra, se passar 2, 3 dias, obviamente você vai ver que o café ficou frio. Porque vai trocar calor um pouquinho, mas vai. Agora, claro, você ficar toda hora abrindo, toda hora fechando, toda hora abrindo, toda hora fechando, aí vai trocar mais calor. Mas se você deixar fechadinha, ela fica quente por muito tempo. Então, o que é um calorímetro? É um sistema termicamente isolado. Falar que é um sistema termicamente isolado é dizer que é um sistema que não deixa os corpos nem ganhar, nem perder calor. Tá? Lembra que não existe ganhar ou perder frio. Nem ganha, nem perde calor. Uma outra coisa que também tem no seu dia a dia que você usa, mas aí talvez você não use com tanta frequência, é aquelas caixas de isopor que a gente leva quando a gente vai para a praia, que a gente bota as bebidas, ou que a gente bota, enfim, quando vai para algum clube que tem piscina, alguma coisa do tipo. Aquelas garrafas, aquelas caixas de isopor, elas funcionam também como uma espécie de calorímetro. Mais uma vez, não é 100% perfeito, mas elas se aproximam. Mas quando tem uma questão, falar que é um calorímetro, é um corpo, é um recipiente que não vai deixar passar nada. Nem calor do que está dentro para lá de fora, nem calor do que está fora para dentro. Então, quando eu boto café, ele não deixaria o calor do café passar para o lado de fora. Quando eu boto um refrigerante bem frio, ele não deixa o calor do lado de fora entrar para o refrigerante e aquecer o refrigerante. Tá certo? Então, é isso que significa calorímetro. Professor, você pode fazer essa questão para a gente aí? Posso sim. Mas antes de eu fazer, tentem vocês fazerem sozinhos. Vou relembrar para vocês a fórmula. O calor do corpo 1 mais o calor do corpo 2. Nesse caso, como só tem 2 corpos, para aí. Se tivesse 3 corpos, mais o calor do corpo 3 igual a 0. E vamos lembrar que calor pode ser de 2 tipos. Pode ser calor, que muda a temperatura. Quem lembra como é o nome do calor que muda a temperatura? Tem um calor que muda a temperatura e tem um calor que muda o estado físico, que a gente viu na aula passada. Como é o nome do calor que muda a temperatura dos corpos? Quem lembra o nome dele? Deixa eu ver quem está estudando realmente. Quase, Lucas. Calor específico é uma coisinha que tem dentro dele. Eduarda matou a charada aí. É calor sensível. O calor que muda a temperatura dos corpos é o calor sensível. Latente, galera, é o calor que muda o estado físico. Latente é o calor que muda o estado físico. O que muda a temperatura é o calor sensível. A fórmula do calor sensível é aquela MC delta teta. Esse Czinho, Lucas, da fórmula, que é chamado de calor específico, tá? O calor latente, a fórmula é M vezes L. Então, esse Q aqui, ó, ele pode ser sensível ou ele pode ser latente. Professor, como é que eu vou saber se eu vou usar sensível ou latente?
Se ele falar que mudou o estado físico, você usa o Q do calor latente. Se ele falar que mudou a temperatura, você usa o Q do calor sensível. Tá? Tentem fazer aí. 3 minutinhos. Vou pegar aqui mais água para mim, que minha garrafinha acabou. É o tempo que vocês vão tentando fazer essa questão aí. Tenta. Não tem problema errar. Tá? A gente está aqui para errar. Tenta. Não tem medo de errar, não. Tenta aí. Se errar, não tem nenhum problema. A gente vai fazer para ver como é que faz. Mas tente, pelo menos. Thaís, acho que a letra D. Quem mais fez aí? Qual é a alternativa? Maria, acho que a letra C. Isaac também. Vamos lá. Quem não conseguiu, não se preocupa. O importante é tentar. Agora, se você não tentou, aí que é o problema para mim. Não conseguir, não tem problema. A gente está aqui para tentar, não é para conseguir. Vamos lá. Quando misturarmos 1 kg de água, que o calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius, calor específico é aquele Czinho pequeno, a 70 graus Celsius, com 2 kg de água, obtemos 3 kg de água. A que temperatura? Eu tenho 1 kg de água a 70 graus Celsius, com 2 kg de água a 10 graus Celsius. Não pode ser letra D. Só seria letra D, quem falou letra D, se fosse 1 kg de água a 70 graus Celsius e 1 kg de água a 10 graus Celsius. Aí seria a mesma substância, a mesma quantidade, aí você faria 70 mais 10 dividido por 2, que ficaria 40. E isso só funciona se for a mesma quantidade. Mas não foi a mesma quantidade. Aqui é 1 kg e aqui é 2 kg. Então, só daria certo fazer isso se ele falasse na questão que era a mesma quantidade e, obviamente, a mesma substância. Mas não foi o caso. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem a respeito. Será que a temperatura vai ficar mais perto de 70 ou mais perto de 20, de 10? Me fala aí. Fica um valor mais perto de 70 ou mais perto de 10? O que vocês acham? Vai dar um número mais perto de 70 ou mais perto de 10? De 70? Então, vocês estão me dizendo que tem mais água a 70? Se eu misturar 1 kg de água a 70 e 2 kg de água a 10, vocês estão me dizendo que a temperatura vai ficar mais próxima de 70? Então, eu tenho mais água a 70 graus Celsius do que a 10 graus Celsius? Eu acho que não precisa de física para pensar nisso, né, gente? Óbvio que não. Se eu estou botando mais água fria, a temperatura vai ficar mais próximo da água fria do que da água quente. Se eu botasse ao contrário, se eu botasse 2 kg de água a 70 graus Celsius com 1 kg de água a 10 graus Celsius, aí sim seria mais próximo de 70. Então, cuidado. Ó, raciocínio, não precisa de física para pensar nisso. Se eu misturo 1 kg de água a 70 com 2 kg de água a 10, obviamente, a temperatura tem que ficar mais próximo de 10 do que de 70, porque é uma questão de lógica. Porque eu tenho mais água a 10. Beleza? Primeiro passo é isso aí, pensar no raciocínio. Então, de cara, você já elimina 50 graus Celsius. Porque 50 graus Celsius está mais perto de 70 do que de 10.
50 graus Celsius para chegar em 70 é 20. 50 graus Celsius para chegar em 10 é 40. Então, você já elimina 50 de cara. Como também você já eliminou 40. Então, até para chutar numa prova de vestibular de Enem, tem que ter um pouquinho de raciocínio, para não chutar qualquer coisa. Então, sobra a letra A, B ou C. Aí agora, não pode ser por chute. Aí agora tem que ser calculando. A letra A, dá para cancelar também, né? Porque não tem como ficar 10 graus Celsius. Porque quando você misturar uma coisa a 70 e uma coisa a 10, fica uma temperatura entre eles dois. Mas nunca vai ser 10 e nunca vai ser 70. Nem maior do que 70, nem menor do que 10. Fica entre 70 e 10. Então, você elimina também a letra A. Sobra a letra B e a letra C. E aí, agora, só fazendo as contas. Então, o calor da água 1 mais o calor da água 2 juntos tem que dar igual a 0. Esse calor que faz a mudar a temperatura, né? Porque falou que está 70, está a 10 e vai mudar a temperatura para um valor do meio. Não falou nada de mudar o estado físico. Então, você esquece aqui, ó. Esquece calor latente. Você usa a fórmula do calor sensível. Então, vai ter a massa da água 1, o calor específico, a variação de temperatura da água 1, mais a massa da água 2, o calor específico, a variação de temperatura da água 2. Por que o calor específico? Eu não botei calor específico 1 e calor específico 2. Eu botei simplesmente calor específico. Porque no Czinho, ó, nesse Czinho aqui, eu não botei C da água 1 e C da 2. Porque eu botei simplesmente C. O C significa calor específico. Por quê? Porque as duas substâncias são iguais. Exatamente, Lucas. Porque os dois é água. E se os dois é água, o valor é o mesmo, é a única substância. Só teria C1 e C2 se fossem substâncias diferentes. Parabéns, Lucas. Então, a massa da água 1. A massa da água 1 é 1 quilograma. Mas lembra que nesse assunto não é em quilograma. Ó, nesse assunto, a massa é em gramas. Então, 1 quilograma são 1.000 gramas. Então, a massa da água 1 é 1.000. O calor da água, calor específico, é 1. Variação de temperatura. Temperatura final, eu não sei, menos temperatura inicial. A água 1, a temperatura inicial é 70. Mais a massa da água 2, 2 quilogramas. Se 1 quilograma é 2.000, 2 quilogramas, obviamente, tem que ser 2.000. Então, 2.000 vezes o calor específico de novo da água. Como é de novo a mesma substância, é o mesmo calor específico, que é 1. Variação de temperatura. Lembre-se, variação de temperatura é sempre temperatura final menos temperatura inicial. A final eu não sei, e a inicial da água 2 é 10. Aí aqui, acabou física. Quando você chegou aqui, acabou física. A partir daqui, agora em diante, é só matemática. 1.000 vezes 1 é 1.000. 1.000 vezes T é 1.000 T. 1.000 vezes menos 70 é menos 70.000. 2.000 vezes 1 é 2.000. 2.000 vezes T dá 2.000 T. 2.000 vezes 10 dá menos 20.000. Igual a 0. Quem fizer a continha fica 1.000T mais 2.000T fica 3.000T. E 70.000 negativo com 20.000 negativo dá 90.000 negativo. Que passa para o outro lado, 90.000 positivo. Aí você corta esses 3 zeros com esses 3 zeros e 90 dividido por 3 vai dar 30 graus Celsius. Então, a temperatura de equilíbrio foi 30 graus Celsius. E perceba que 30 é mais próximo de 10 do que de 70. Então, se você fez a conta e encontrou, por exemplo, 55 graus Celsius, refaça a conta. Você já sabe que está errado. Porque não tem como ser mais próximo de 70.
Por que não tem como ser mais próximo de 70? Porque eu tenho mais água a 10 graus Celsius do que água a 70 graus Celsius. Vocês entenderam? Me respondam, por favor, no chat, se vocês entenderam o que eu estou falando. Sim. E lembrando, se fosse quantidades iguais, não precisava nada disso. Se fosse mesma substância e quantidades iguais, era só pegar as duas temperaturas, somar e dividir por 2. Mas isso só funciona com substâncias iguais e com quantidades iguais. Aí, até foi substâncias iguais, que foi água. Mas não foi quantidades iguais, porque uma é 1 quilograma e a outra é 2 quilogramas. Avançando. Aqui é a resolução, tá, gente? É porque tem gente que não está acompanhando a aula ao vivo, e aqui eu botei a resolução para depois a pessoa poder ter a resolução para ela, tá bom? Para quando for estudar. Tudo bem? Bom, aqui você pode descontrair um pouquinho essa tirinha. Isso aqui era porque tinha que ter acabado na aula passada, mas não deu para acabar na aula passada. Então, a gente continua com o assunto, que é a parte de transferência de calor. Qual é a relação que vocês acham que existem essas três imagens? Uma janela de vidro duplo, tem um vidro, tem outro vidro. Um passarinho com as penas eriçadas, então com as penas forçadas para fora. E o beduíno, que é um povo que vive no deserto. Qual a relação que vocês acham que existem entre essas três imagens? Uma janela de vidro duplo, um passarinho com as penas eriçadas, que são as penas para fora, e o beduíno. Temperatura? Sim, mas desenvolva mais, Marcos. O que tem a ver com temperatura? Temperatura, sim, porque a gente está estudando calorimetria, você sabe que está relacionado, né? Mas o que tem a ver mais com temperatura? Desenvolva mais seu raciocínio aí. Tem sim a ver com temperatura. Pressão? Não, Thaís. Pressão, não. A relação entre essas imagens, gente, exatamente, Marcos, é a passagem de calor. E frio, aí não, Marcos, aí você se quebrou. Você estava indo bem na passagem de calor. Aí quando você botou o frio, você me quebrou, porque eu acabei de falar já várias aulas anteriores e falei de novo nessa aula que não existe ganhar frio. Não tem como passar frio. Só existe ganhar ou perder calor. Frio não é uma energia. Frio não existe como energia. Frio é uma sensação térmica do seu corpo de quando você perde calor. Mas não existe a energia frio. Só existe a energia térmica denominada calor. Só tem como o corpo ganhar ou perder calor. Então, essas três figuras mostram maneiras de evitar a troca de calor. Ou seja, maneiras de evitar o ganho ou a perda de calor. Gabriela está falando, eu não estou vendo slide. Deixa eu ver aqui então também. Algumas pessoas estão vendo, outras não. Deixa eu botar para transmitir de novo, então. E agora, vocês estão vendo? Desculpa. Pronto. Não sei por que ficou mudo aqui do nada. Agora estão me escutando, né? Vamos lá. Então, essas três figuras, como eu estava dizendo antes do áudio ser cortado, são figuras que mostram maneiras de evitar a troca de calor. Essas janelas de vidro duplo, elas não são usadas no Brasil. Por que, professor, elas não são usadas no Brasil?
Porque no Brasil a temperatura média já é uma temperatura alta. Mas essas janelas de vidro duplo são muito usadas no hemisfério norte, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, porque quando você tem janelas de vidro duplo, você evita a troca de calor. A gente vai estudar o porquê que evita. O passarinho também, quando ele estica as penas, ele cria ar entre uma pena e outra, e o ar, a gente vai aprender na aula de hoje, que ele não é um bom condutor de calor. Então, quando você tiver mais ar entre uma pena e outra, você evita seu corpo de perder calor. Aí o passarinho consegue se aquecer por mais tempo. E aquela roupa do beduíno, ela também mantém mais a temperatura corporal, porque ela mantém a umidade dentro da roupa. E o suor que você tem, ele diminui a temperatura da sua pele. Então, quando você está se exercitando, que você está suando, é um mecanismo criado pelo seu corpo para diminuir a temperatura corporal. Porque eu não sei se você lembra lá de biologia, mas nós somos animais de sangue quente. Significa dizer que nós somos animais que temos que manter a temperatura corporal sempre um valor fixo de aproximadamente 36,5 graus Celsius. Quando aumenta demais ou quando diminui demais, você pode vir a falecer e morrer. Então, se você não suasse e você fizesse muito exercício físico e o suor não diminuísse a temperatura do seu corpo, você poderia vir a falecer. E o que acontece também quando está em um local que está com a temperatura muito baixa? Quando você está em um local que a temperatura está muito baixa, seu corpo começa a tremer. Já percebeu? Tremer também foi uma evolução biológica criada pelo nosso organismo para poder produzir calor. Porque quando a gente agita alguma coisa, ó, agite uma mão na outra aí. Você vê que quando você agita a sua mão uma na outra, você produz calor. E quando você está tremendo, é uma maneira do seu corpo de produzir calor. Então, são processos biológicos da evolução, o tremer e o suar, para poder evitar a temperatura do corpo subir ou abaixar de 36,5 graus Celsius. Existe uma doença, eu não sou especialista, não sou biólogo nem nada, mas existe uma doença que eu não sei o nome, mas ela existe, ela é real, eu já vi um documentário sobre isso, das pessoas que não suam. Tem gente que não soa, tem gente que faz atividade física, joga bola, joga futebol, essa é uma doença bem rara. E a pessoa não soa, tá? Não é questão de não suar pouco ou não suar muito, porque eu imagino que todos vocês aí sejam pessoas que soem quando fazem alguma atividade física. Mas tem gente que não transpira nada, nenhuma transpiração. Aparentemente você pensa que isso é bom, mas isso não é bom. Porque quando você não transpira, não existe um líquido em contato com sua pele, e como não existe esse líquido em contato com sua pele, não tem como esse líquido roubar o calor da sua pele e diminuir a temperatura da pele. E aí você pode aumentar demais a temperatura do corpo e vir a falecer. Então isso não é uma coisa boa. Então hoje nós iremos falar sobre transferência de calor, tá? E vamos falar hoje só do que é fluxo de calor e condução térmica. Convecção e irradiação fica para a aula da semana que vem. Hoje vamos falar só da fluxo de calor e condução térmica. Aí eu botei aí uma tirinha para descontrair de uma menininha que ela fala assim: odeio dias de frio, não vejo a hora de fazer calor. Aí depois ela no outro dia: odeio dias de calor, não vejo a hora de fazer frio. Isso aí resume o adolescente. Esse é você. Só que em vez de menino, talvez você seja homem, tá? Em vez de menino, talvez você seja mulher. Mas isso resume você. Gosta de reclamar de tudo. Se tá quente, você reclama que tá frio. Se tá frio, você reclama que tá quente. Mas bora só lembrar que essa tirinha, se ela fosse escrita de maneira correta, ela não poderia falar que tá fazendo frio. O correto seria ela falar que tá perdendo o calor. Dias que estão perdendo o calor. Mas, né, ficaria ruim a tirinha. A piada perderia a piada. Porque no dia a dia, a gente não fala perder calor. No dia a dia, a gente fala fazer frio. Mas lembra que não existe fazer frio. Só existe ganhar ou perder calor. Aí aqui agora é a minha parte de físico, explicando a tirinha da maneira correta. Mas eu só quero mostrar para vocês que isso existe, né? Para relembrar rapidinho, porque tudo isso aqui já foi falado na aula passada, calor é uma energia que passa de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, e temperatura mede a vibração das moléculas.
Então, calor é a forma de energia térmica que existe. Temperatura é a vibração das moléculas. Eu já estou falando isso para vocês desde a nossa primeira aula, que foi sobre temperatura, lá no início da quarentena, lá em abril, no início de abril. Então, isso aqui é só para relembrar. Só passei porque isso aqui você já sabe. Vamos falar agora sobre fluxo de calor, ou potência térmica. Professor, o que é fluxo de calor? Ou também conhecido como potência térmica? Vamos pensar em fluxo de carro. O fluxo de carro na Avenida Maria Quitéria é maior do que o fluxo de carro na Avenida... deixa eu ver, na Avenida Artemia Pires, sei lá. Estou chutando, não sei se é maior ou não, tá? Melhor, Getúlio Vargas. O fluxo de carros da Getúlio Vargas é maior do que o fluxo de carros da Maria Quitéria. O fluxo de carros é a quantidade de carro que passa em um certo tempo. Então, é carro dividido por tempo. Quando eu falo que o fluxo de carro da Getúlio Vargas é maior, eu estou dizendo, em outras palavras, que passa mais carro na Getúlio Vargas do que passa na Maria Quitéria. Então, fluxo de calor, que também é conhecida como potência térmica, é a quantidade de calor que passa em um certo tempo. Então, fluxo de calor pode ser esse símbolo grego, φ, ou pode ser POT. Você pode fazer POT, que é a abreviação de potência, ou esse símbolo grego φ. Tanto faz o que você vai usar. O que importa é que é calor dividido por tempo. Então, Q é quantidade de calor e ΔT é tempo. ΔT geralmente é em segundos e calor geralmente é em calorias. Não é o SI, né? Porque o SI, que é o Sistema Internacional para Calor, nós já vimos na aula passada de calorimetria, que é o Joule. Então, isso aí não é o SI, é o mais usado. Porém, o do SI, que é o que seria do Sistema Internacional, é joules por segundo, que receberia o nome de watt. Porém, nesse assunto de calorimetria, a gente não usa muito o joule por segundo. A gente usa mais a caloria por segundo. E para lembrar, uma caloria com letra maiúscula são 1000 calorias com letra minúscula. Mas tudo isso é só revisão, porque eu já falei para vocês. Quem não lembra, reassiste as aulas que estão disponíveis para vocês lá no canal do YouTube, tá bom? Pede para o líder o link, ou então digita lá no YouTube, MT óbvio, muito óbvio, MT óbvio. Aí você vai achar as aulas e você reassiste lá, tá certo? Então, fluxo de calor também é conhecido como potência térmica e é a quantidade de calor em um certo tempo. Então, por exemplo, o fluxo de calor de uma fogueira é maior do que o fluxo de calor de uma vela. Porque se eu estiver na mesma distância da fogueira e da vela, eu recebo mais calor vindo da fogueira do que vindo da vela. Então, o fluxo de calor é a quantidade de calor Q dividido por ΔT, que é o tempo. Agora, vamos falar sobre condução térmica. Condução térmica é uma coisa nova. Isso aqui a gente não estudou ainda, então vamos prestar bastante atenção. O fluxo ali era só para revisar. Aqui é coisa nova. A condução térmica é uma das 3 formas de transferir calor de um corpo para o outro ou de uma região para outra. Existem 3 maneiras de transferir o calor: condução, convecção e irradiação. Hoje, devido ao tempo, nós iremos estudar apenas a condução térmica. Irradiação e convecção fica para a semana que vem. O que diz a condução térmica? É aquela transferência de calor que ocorre principalmente em sólido. Quando a gente fala, gente, principalmente em sólido, a gente excluiu os líquidos e os gases? Pense aí. Quando eu falo principalmente em sólidos, será que eu estou excluindo líquidos e gases? Não. Exatamente, parabéns. Ela é ruim em líquidos e ela é péssima em gases. Mas eu não excluí de acontecer em líquidos e em gases. Então, vou repetir. A condução térmica, que é uma das 3 maneiras de transferir calor,
ela acontece principalmente em sólidos, e ela é ruim em líquidos, e ela é pior ainda, ela é péssima em gases. A condução térmica, ela é a transferência de calor de molécula a molécula pela vibração. Como assim? Tá vendo essa vela aqui? Essa vela, essa chama, né? Não é uma vela, é uma chama. Essa chama está em contato com a parte A do corpo. Esse outro lado do corpo aqui é a parte B. Essa parte A, que ficou em contato com ele, as moléculas começam a se agitar, ficar muito agitada. Por quê? Porque quando recebe calor, aumenta a temperatura. E lembra que a temperatura mede a vibração das moléculas. Então, quando aumenta a temperatura, aumenta a vibração das moléculas. Aí a molécula começa a vibrar. Começa a vibrar. Aí ela vibra a vizinha. Aí essa vizinha vibra a próxima. E essa vibração vai passando da região A para a região B. Ou seja, o calor vai passando da região A até chegar na região B. Não é instantâneo. Isso vai demorar um certo tempo. Mas vai acontecer. Quer ver que você tem certeza absoluta do que acontece? Se você já esquentou alguma sopa, alguma coisa no fogão, e esqueceu uma colher de metal lá dentro da sopa, e foi pegar de novo, depois de um tempo, viu que você queimou a mão. Uma extremidade da colher está dentro da sopa. Aí está recebendo o calor que vem da sopa. Aí vibra as moléculas que estão em contato com a sopa. Aí essa vibração vai passando, o que passa é a vibração, não é a molécula. A molécula não sai do lado A para ir para o lado B. Ela apenas vibra, vibra a vizinha e assim por diante. Até que chega na outra extremidade do cabo e você se queima. Isso não é instantâneo, mas isso acontece. É o que a gente chama de um efeito em cadeia ou efeito dominó. Vibra uma molécula, que vibra outra, que vibra outra. Que nem quando você empilha vários dominós, que você derruba o primeiro, aí derruba o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Não é instantâneo, mas em algum momento vai derrubar o último. Então, o calor que está sendo fornecido aí nessa região A, dessa barra de metal, ele não vai ser instantâneo, mas ele vai ser transferido depois para a região P, através da vibração. Então, o que é a condução térmica? É a transferência de calor de um lado para o outro, ou de um corpo para o outro, através da vibração das moléculas. A condução térmica, ela acontece principalmente em sólidos. Ela é ruim em líquidos e ela é péssima em gases. E ela não ocorre de jeito nenhum no vácuo. Não tem como ter condução no vácuo. Porque vácuo, por definição, é ausência de matéria. Vácuo não tem nada preenchendo. Não tem nada nem sólido, nem líquido, nem gasoso. Então, a condução não acontece no vácuo. Então, o calor que sai do Sol e chega até a Terra, se você agora for para lá de fora da sua casa, ou for para a janela, você vai receber o calor do Sol. Esse calor que você recebe do Sol, ele não foi por condução. A gente vai ver na aula da semana que vem que ele é por irradiação. Por que ele não tem como ser por condução, professor? Porque entre o Sol e a Terra não tem nenhuma barra de metal ligando o Sol até a Terra. Não tem nenhum sólido preenchendo todo o espaço entre o Sol e a Terra. Então, o calor que vem do Sol não é por condução. É por outro tipo de calor que a gente vai estudar na semana que vem. Então, a condução não ocorre no vácuo. A condução só pode acontecer em sólidos, líquidos ou gases. Porém, ela acontece principalmente em sólidos. Aí, eu tenho uma pergunta para vocês. Por que, então, ela é péssima em líquidos e em gases? Por qual motivo ela é péssima em líquidos e gases? Qual é o motivo que vocês acham de a condução térmica ser ruim em líquidos e péssimo em gases? Eu já expliquei esse motivo em aulas anteriores. Pensa aí um pouquinho. Por que você acha exatamente, Isaías? Parabéns, cara. Nos líquidos, comparado com o sólido, as moléculas estão mais afastadas umas das outras. E nos gases, elas estão bem mais afastadas. Então, no gás, quando uma molécula vibra,
Para vibrar a sua vizinha, nossa, isso é muito difícil porque as moléculas estão bem afastadas umas das outras. No líquido, pode acontecer um pouquinho mais, mas ainda é difícil, porque ela está um pouquinho também afastada. E no sólido, elas estão bem próximas umas das outras. Então, ela acontece mais nos sólidos, porque nos sólidos as moléculas estão mais próximas umas das outras. No líquido está mais afastada e no gás está bem mais afastada. Mas não é que não pode acontecer em líquidos e em gases. Pode acontecer, mas é mais difícil. Alguns exemplos de condução térmica no nosso dia a dia. Não sei se vocês já viram em algum filme, tem naquele filme que aquele ator se veste de vovozona, que ele vai para um spa, que ele bota essas pedras quentes nas costas, derrete a pele dele, que é de plástico, que ele está se disfarçando da vovozona. Não sei se vocês lembram dessa cena desse filme, ou se vocês já assistiram esse filme, mas essas pedras quentes são exemplos de condução. Você bota essa pedra quente em contato com sua pele, ela transfere o calor da pedra para o seu corpo e relaxa o seu corpo. Um outro exemplo é se você pegar um espeto todo de metal. Você tem que pegar esse espeto com luva, porque se você pegar sem a luva, você vai se queimar. Um outro exemplo é a panela. Perceba que os cabos da panela, eles são de plástico ou de madeira, na maioria das vezes. Ah, professor, daqui de casa é de metal mesmo, mas perceba que quando é de metal, ele é parafusado na panela. Ele não é uma continuação da panela. Então, o cabo ser de plástico ou ser parafusado na panela é para dificultar a troca de calor por condução. Porque se fosse uma continuação da panela, você não ia conseguir segurar no cabo da panela, porque ia ficar muito, muito quente. Um outro exemplo é caixa de isopor. O isopor, ele também não é um bom condutor de calor. Tá? Esses são exemplos de condução térmica. Aí, você também pode ver isso nos passarinhos que eu falei para você naquela primeira figura lá. Os passarinhos que vivem em regiões que neva, por exemplo, eles ficam com a pena eriçada, eles ficam estufadinhos assim para fora, para criar ar entre uma pena e outra. Porque o ar, ele não é um bom condutor de calor, porque o ar é um gás. E a gente aprendeu na estante que a condução térmica ela é péssima em gases. Então, os passarinhos, obviamente, eles não calculam nada, mas eles sabem, por prática, que quando eles acumulam ar entre a sua pele, a sua pena, né? O passarinho tem a pele, a pena. Entre as suas penas, o ar, ele não é um bom condutor de calor por condução, porque o ar é um gás. E as moléculas dos gases estão bem afastadas umas das outras. Então, é por isso que eles fazem isso em regiões muito frias. Bom, mas a condução térmica, ela não é só um processo teórico. Ela também tem a conta, tá? Como é que a gente pode fazer a conta do tanto de calor que passa por dentro de um corpo? Essa conta é chamada de lei de Fourier ou lei da condução térmica. Tanto faz eu falar lei de Fourier ou lei da condução térmica. É a lei que vai me mostrar o quanto de calor passa por dentro dessa barra aí, ó. Quanto de calor passa da região A até a região B? Existe uma lei para calcular isso. E o nome dessa lei é lei de Fourier ou lei da condução térmica. Primeira coisa que você tem que entender, que essa passagem de calor, ela depende de algumas coisas. Ela depende especificamente de 4 coisas. Depende do tipo de material, depende da área do material, depende do comprimento do material e depende da diferença de temperatura do material. Então, depende de 4 coisas. Vamos estudar cada uma delas aí, falando de uma por uma. Vamos lá. Primeiro, esse símbolo aqui é o símbolo para fluxo de calor. Lembra que fluxo de calor é quanto de calor que passa em um certo tempo. Então, esse símbolo é para a quantidade de calor que vai passar por dentro do corpo. Pode ser esse símbolo assim, ou pode ser assim, ou pode ser simplesmente pote. Se você botar pote, também está certo. Mas é porque nos livros vai ser mais comum você encontrar esse símbolo grego, ó, que é a letra grega φ. Vai ser mais comum você encontrar essa letra. Aí perceba que tem um K, ó. O K, o nome é condutividade térmica do material.
Você não precisa decorar valores, mas você precisa entender que tem materiais que conduzem bem o calor, tem materiais que não conduzem bem o calor. Exemplo, metais conduzem bem o calor. Isopor não conduz bem o calor. O que muda entre o metal e o isopor é esse K. O K do metal é um valor alto. Quando o K é um valor alto, significa que conduz bem o calor. Vai ter mais calor passando pelo corpo. Vai ser mais fácil passar. Quando o K é um valor baixo, vai ser mais difícil. Vai ter menos calor passando pelo corpo. Então, se o K é grande, é mais fácil passar calor. Se o K é pequeno, é mais difícil. Eu não preciso decorar o valor de K. Tá? Aí tem ali do ladinho agora, ó, A. O que é esse A, professor? O A é bem fácil. O A significa área. É a área por onde está passando o calor. Se eu tenho uma área grande, vai passar muito calor. Se eu tenho uma área pequena, vai passar menos calor. Imagina que eu tenho um fio com essa espessura aí que a gente está vendo, e eu tenho um fio com essa espessura aqui. Obviamente, vai passar mais calor pelo fio 1 do que pelo fio 2, porque a área do fio 1 é maior do que a área do fio 2. Tá? Tá dando para entender até aí? Alguma dúvida até aí? Então, o K depende do tipo de material utilizado. O A é a área por onde o calor vai passar. O ΔT você já conhece. O que significa ΔT, gente? Vocês já viram desde as aulas passadas. ΔT significa variação de temperatura. Mas perceba que em uma tem ΔT, em outro tem ΔT. É para te mostrar que em alguns livros, temperatura pode vir com a letra T, mas não é muito comum. É mais comum a partir de agora, θ. Por quê? Porque vai ter o T de temperatura e o T de tempo. E aí vai confundir. Então, geralmente, a partir de agora, temperatura é com a letra θ e tempo é com a letra T. Não significa que você não possa usar temperatura com a letra T. Você pode. Não está errado, não. Só não é comum. E, por fim, tem um L ali embaixo. O L é o comprimento. Se o material for muito longo, muito comprido, vai ser mais difícil para o calor passar. Se ele for mais curtinho, o calor rapidamente passa. Pensa numa maratona. Se tu que nunca treinou for correr uma maratona tem 42 quilômetros. Se você que nunca treinou for correr uma maratona, você vai demorar demais, vai ser muito difícil. Mas se você que nunca treinou vai percorrer só 100 metros, vai ficar mais fácil, vai ser mais rápido de você completar. Então, quanto mais longo for o material, mais difícil é para o calor passar por dentro do material. Então, a quantidade de calor que passa por um corpo depende de 4 coisas. Depende do K, que é o tipo de material utilizado. Depende do A, que é a área. Depende do ΔT, que é a variação de temperatura que ele sofreu. E depende do L, que é o comprimento. Como L é a única coisa que está na parte de baixo da fórmula, perceba que de tudo, a única coisa que está abaixo da fórmula é o L. Ah, professor, mas nessa do lado é o E. Nessa do lado é o D. Gente, é porque livros diferentes trazem letras diferentes, mas tudo significa a mesma coisa. Tanto faz eu falar espessura do material, comprimento do material ou distância do material. Pode usar a letra D, L ou E. Vai depender do livro que você está estudando. Por isso que eu fiz questão de botar as 3 maneiras. E lembra, se o L aumenta, a quantidade de calor diminui. É a única coisa que é inversamente proporcional. O que é uma grandeza inversamente proporcional? É que se o L aumentar, o calor diminui. Se o L diminuir, o calor aumenta. E isso significa que a grandeza é inversamente proporcional. Quando uma aumenta, a outra diminui e vice-versa. A área não. A área é diretamente proporcional, porque a área está em cima da fórmula. Quando a área aumenta, o calor aumenta. Quando a área diminui, o calor diminui. A área está na parte de cima. Olha essa dica. Sempre, tudo que está em cima de uma fórmula é diretamente proporcional ao resultado.
E sempre tudo que está embaixo de uma fórmula é inversamente proporcional ao resultado. Sempre. Lembrando para vocês que fluxo de calor também pode ser calor por tempo. Aqui é tempo, ó. E a gente aprendeu agora que fluxo também pode ser K vezes A, delta teta, não vou usar o T para não confundir, ó, delta teta, sobre o comprimento. Aí, ó, esse T daqui é tempo, e esse T daqui é temperatura. E eu sei que vocês vão se confundir. Então, para não se confundir, é melhor você usar para temperatura não o delta T. É melhor você usar para temperatura o delta teta. Mas não está errado usar o delta T. Tá? Então, como aqui é fluxo e aqui é fluxo, você pode igualar uma fórmula na outra. Então, você pode gerar essa fórmula aqui, ó, que é igualando uma com a outra. Você igualou a primeira fórmula com a segunda fórmula. Porque as duas fórmulas são as fórmulas de fluxo de calor. Vocês entenderam o que eu fiz aí? De igualar uma fórmula com a outra? Me fala, por favor, aí no chat, se vocês entenderam. Beleza. A título de curiosidade, esse slide aqui agora é só a título de curiosidade. É para te mostrar o coeficiente de condutibilidade térmica dos materiais. Você não precisa decorar. O K. Olha na tabelinha aqui, ó. A da parede de tijolo é 0,64. O do ar é 0,03. O K do ar é 0,03. O K do alumínio, ó, olha ali do alumínio, é 237. Então, lembra que se o K é grande, ele é um bom condutor de calor. Um bom condutor de calor, o K é alto. Se o K é baixo, ele é um isolante. Isso aqui não é para decorar. Isso aqui é só para curiosidade, para você entender. Não é para decorar o valor do K do ar, nem do alumínio. Mas olha o alumínio, 237. O alumínio é um bom condutor de calor. O do ar é 0,03. O do ar é um péssimo condutor de calor. Iglu é feito de gelo. E vocês sabem que os esquimós que moram nos polos, eles fazem suas casas, às vezes, de gelo, que formam os iglus. Mas, professor, o gelo não é uma coisa fria? Não é uma coisa com temperatura baixa? Sim, mas o gelo não é um bom condutor de calor. Então, dentro da casa do iglu, fica com a temperatura maior do que do lado de fora. Do lado de fora está tipo a menos 20 graus Celsius, e dentro do iglu está a 2 graus Celsius, 3 graus Celsius, que é bem melhor do que a menos 20. Porque o gelo, ele não é um bom condutor de calor. Por isso que os iglus funcionam para manter a temperatura de dentro da casinha deles lá. Tá claro, gente? Então, bons condutores de calor, o K é alto. Isolantes, que são os péssimos condutores de calor, o K é baixo. Eu não preciso decorar nenhum valor disso. Eu só preciso entender. Por favor, faça essa questão 1. Vou relembrar para você a fórmula. O fluxo pode ser calor dividido por tempo, ou o fluxo pode ser K vezes A vezes delta teta sobre o comprimento. Essas duas fórmulas são fórmulas que você pode usar para o fluxo. Lembra que esse delta T aqui é tempo, não é temperatura. Temperatura, a gente está usando teta, ó. Isso aqui é temperatura. Apesar que não é errado usar T. Mas para não confundir, a gente usa teta. Por favor, tentem fazer essa questão aí. Se errar, não tem problema, mas tenta. Sim, Cauã, ela está sendo gravada e todas as aulas eu estou postando no YouTube. Você pode entrar lá no canal do YouTube que estou postando as aulas, que é o MT Óbvio, ou seja, muito óbvio. Se você entrar nesse canal, deixa eu digitar para você aí, ó. Se você botar no YouTube assim, vai ter várias aulas. Agora lá, eu estou postando tantas aulas do segundo, do primeiro e do terceiro. Aí você procura qual é a aula correspondente à sua, tá? Se é do primeiro, do segundo ou do terceiro.
Você procura qual é a aula correspondente à sua. Mas sim, essa aula está sendo gravada e vai ser postada sim. Dentro em breve ela vai ser postada, é só você procurar lá. Lembrando que o ideal é sempre assistir ao vivo, porque você pode fazer perguntas, né? Você pode tirar dúvidas. Mas, para aquelas pessoas que não têm uma internet tão boa, aquelas pessoas que dividem o computador com os irmãos, que não podem acessar de manhã, aquelas pessoas que por algum motivo não têm como acessar de manhã, não tem motivo de ficar sem estudar. É só acessar lá no YouTube e assistir às aulas. Porque as pessoas falavam que não conseguia assistir nesse horário, mas também não correm atrás de estudar. Gente, nada vai cair do céu, viu? Tá difícil para todo mundo. E é pior ainda para quem não se esforça. Para quem não se esforçar, vai ser mais difícil ainda. Vocês estão vendo aí que o governo adiou um pouquinho o Enem, mas vai ter Enem, né? Ah, professor, mas eu sou do segundo ano, eu não vou fazer o Enem ainda. Tudo bem, mas ano que vem você vai. E querendo ou não, esse ano tá bem complicadinho. Se você deixa de estudar, você está ficando para trás com relação aos seus concorrentes, aquela vaga do curso que você queira. Ah, professor, mas eu não penso ainda em vestibular e Enem, não. Deveria. Você é segundo ano. Você deveria pensar. Inclusive lá, eu posto as aulas do primeiro ano também. Então, se você quiser revisar os conteúdos do primeiro ano, por uma questão de conhecimento, de querer aprender mais para se sair melhor no vestibular, tem lá também as aulas do primeiro ano para que você possa assistir. Eu só não aconselho você assistir do terceiro ano, porque o terceiro ano é um assunto que você não viu ainda. Então, eu não aconselho você assistir as aulas do terceiro ano. Mas o que for do primeiro ano, você pode assistir, que vai ser muito bom para você para poder relembrar. Apesar de não ser um assunto que eu estou utilizando agora. Mas seria bom para você poder relembrar. Faça, por favor, a questão. Vou dar uma dica. Vocês vão usar as duas fórmulas. Vão usar a primeira menorzinha e depois vão usar a maior. Quer dizer, minto, contrário. Primeiro vão usar a maior, depois vão usar a menorzinha. Mas vocês vão usar as duas fórmulas. Aliás, é menor primeiro mesmo. Primeiro a menor, depois a maior. Desculpa. Confundi vocês aí. Primeiro vai usar a menor e depois vai usar a maior.
E aí, pessoal, qual é a resposta? É a última questão de hoje. Não estou conseguindo, não? Mas tentaram, pelo menos? O importante é tentar. Conseguir ou não, tudo bem. Mas o importante é tentar. Vamos lá, vamos ler a questão juntos. Uma sala de estúdio é mantida a temperatura de 20 graus Celsius. Então, a temperatura aqui é de 20 graus Celsius. Encontra-se separada... O slide sumiu? Deixa eu ver. Calma, eu vou ver o que aconteceu. Para mim aqui está tudo normal, mas eu vou compartilhar de novo o slide. E agora, me digam aí, está aparecendo? Sim? Então, bora lá. Uma sala encontra-se a 20 graus Celsius, separada por outra sala vizinha a 30 graus Celsius. Então, uma sala está a uma temperatura de 20, a outra a uma temperatura de 30. Então, uma sala a 20 e a outra a 30. Separadas por uma janela de vidro de 8 milímetros de espessura. Então, tem aqui uma janela. A espessura da janela é 8 milímetros. A altura é 1 metro e a largura é 1,5 metros. Sabendo que a condutividade é 0,80, a condutividade é o K. A condutividade do material, lembra que eu falei que você não precisa decorar? Vem na questão. 0,80 watts por metro Kelvin. Qual é a quantidade de calor? A quantidade de calor é o quê? Qual é a quantidade de calor depois de um tempo de 4,2 minutos? E ele falou que para você considerar que uma caloria é igual a 4,2 minutos. Entender a questão, o que a questão quer. Não estou falando entender como fazer. Estou falando entender o que a questão quer. A questão quer a quantidade de calor, que é a letra Q. Alguma dúvida em entender o que a questão quer? A questão quer a quantidade de calor, que é a letra Q.
Tudo bem até aí? Vocês estão calados, vou entender que sim. Tudo bem. Então, o próximo passo é você retirar as informações. Então, olha ali no quadradinho azul, ó, as informações. O comprimento da janela é 8 milímetros, que é a espessura dela. Passando para metro, de milímetro para metro, já é um assunto que você estuda lá desde a oitava série em matemática. De milímetro para metro, você divide por 1000. Então, 8 dividido por 1000 dá 8 vezes 10 a menos 3. A variação de temperatura, 30 menos 20 dá 10. Porque variação de temperatura é uma menos a outra. O K, não precisa fazer nada com ele, 0,80. O tempo, 4,2. E uma caloria é 4,2 joules. Então, o primeiro passo é calcular a área da janela. A janela é um retângulo. A área é base vezes altura. A base é 1,5, a altura é 1. Então, a área da janela é 1,5 metros quadrados. A área é por onde passa o calor. Então, a área por onde passa o calor é de 1,5 metros quadrados, que é 1,5 vezes 1. Então, o fluxo não é K vezes A vezes ΔT dividido por L? Então, o K, olha aqui o K, ó, substitui 0,8. Olha aqui a área, ó, substitui. Olha a variação de temperatura, que eu botei aqui com a letra T, mas não deveria, né? Deveria botar com a letra θ, para não confundir com o T de tempo para vocês. E o comprimento, olha o comprimento aqui, ó, 8 vezes 10 a menos 3. Aqui acabou a física. Quando eu substituir os valores, acabou a física. Agora é matemática. Quem fizer a continha, dá 1.500. Então, o fluxo, quem fizer a continha, dá 1.500 joules por segundo. Esse é o fluxo. Só que ele não quer o fluxo, ele quer o quê? Que é a quantidade de calor. Aí eu pego esse fluxo, que é 1.500, e coloco na outra fórmula. Então, fica 1.500. O quê? Eu não sei quem é o quê, então repito. E o tempo? Aqui embaixo, ó, é tempo. O tempo está em minutos, 4,2 minutos. Só que o fluxo está em segundos. Eu não posso usar uma coisa em segundos e outra em minuto. Então, eu pego esse 4,2 e multiplico por 60. Por quê? Porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, 4,2 minutos vai ser 4,2 vezes 60. Quem fizer o escreve, ó, produto dos meios pelos extremos, embaixo de 1.500 tem 1. 1 vezes Q. Aí fica 1.500 vezes 60 vezes 4,2, que dá 378 mil joules. Ele quer a resposta em calorias. Aí ele falou aqui, ó, tá escrito aqui para você, ó. Não é para você decorar, tá escrito. Uma caloria, olha aqui no cantinho, ó, 4,2 joules. Então, eu faço regra de 3 simples. Se uma caloria está para 4,2 joules, quantas, é o X, caloria, está para 378 mil joules. Quem fizer a continha da regra de 3, vai dar 90 mil calorias. Passando para quilocalorias, é só dividir por 1000, porque uma quilocaloria são 1000 calorias. Aí corto os zeros, que fica 90 quilocalorias. Então, de novo, repetindo, o primeiro passo foi achar a área da janela. Peraí que tem uma pergunta. Professor, por que não pode ser minuto? Porque, Thaís, aqui, ó, o watt, tá vendo esse W aqui? Não sei se tá vendo esse W. Esse W significa watt. Deixa eu voltar para você aqui no slide. Deixa eu voltar aqui para você. Aqui. Aqui, ó, olha aqui embaixo, ó, o watt é a mesma coisa que joule por segundo. Então, quando está em watt, Thaís, eu tenho que obrigatoriamente usar em segundo. Eu não posso usar em minutos.
Você entendeu por quê? É por esse motivo. Então, o primeiro passo é calcular aqui, ó, a área, ó. É o primeiro passo. Aí o segundo passo é aqui, ó, calcular o fluxo. O terceiro passo é aqui, ó, calcular o calor. E o quarto passo é fazer a regra de 3. Deixa eu limpar um pouco isso, porque esse quadro está muito bagunçado. Pronto. Esse é o primeiro passo. Esse é o segundo. Esse é o terceiro. Esse é o quarto. Por que 4,2 joules mesmo? Porque está escrito na questão, Lucas. Ó, se você voltar aqui na questão, ó, está escrito, ó, nesse cantinho do lado direito, ó, considere que uma caloria vale aproximadamente 4,2 joules. Isso eu não decoro. Isso a questão tem que falar. Eu não preciso decorar que uma caloria é 4,2 joules. Está escrito na questão. Alguma outra pergunta? Alguma outra pergunta? Não? Ok. Então, por hoje, eu me despeço de vocês. Até semana que vem. Passem os recados para os colegas para assistirem a aula pelo YouTube. E se vocês não entenderam algum momento da aula, assiste de novo também, tá? Eu vou passar o link para o grupo dos líderes, para ele mandar para a sala de vocês. Mas, independente do link, se você botar MT Óbvio no YouTube, você encontra os vídeos, tá certo? Se inscreve lá no canal, você procura o vídeo que você quer assistir, você assiste. Tchau. Boa semana para vocês, até semana que vem.